Seja bem-vindo a mais um episódio do Nosso Pod. De Brasília, Daniel Costa. Do Rio de Janeiro, a Monique, e não é por 20 centavos. Sou Washington, mas de São Paulo e eu odeio o metrô. Do Rio de Janeiro também, é o Fernando e motorista para o ônibus que eu quero descer. De São Paulo, Cássio, e quem nunca puxou a cordinha no ônibus e o motorista não parou, não sabe o que é ser contrariado. De Campos do Goytacazes é o João Vitor e eu ando de ônibus de R$1. Diante dessa história de ônibus, o nosso tema de hoje não é só ônibus, mas sim aquele tema relevante que o governo todos os anos tentou resolver durante a Copa do Mundo, prometeu várias obras e não resolveu nada: mobilidade urbana. Aquele problema brasileiro, quer dizer, não só brasileiro, pelo mundo os casos de problema de mobilidade urbana são cada vez maior, mas que no Brasil sofre de um problema crônico. Quase 64% dos brasileiros tem que pegar algum tipo de transporte, seja público, particular, bicicleta, caminhar, mas não conseguem trabalhar diretamente de casa ou numa quantidade tão próxima, não seja necessária essa mobilidade tão grande. As pessoas levam em consideração apenas o fato de andar de ônibus. Quem anda mais de ônibus aqui, mais horas durante o dia, é ninguém mais do que o Fernando. Todo dia, de segunda a sexta. Quanto tempo você gasta da faculdade até sua casa? Tudo correndo bem, eu consigo chegar da faculdade em casa e vice-versa em 2h30. Mas nada correndo bem em 3 horas. Tem noção? Se eu sair daqui de casa agora, eu chego em Goiânia com 2h10. Eu faço uma capital a outra em 2 horas, o que você leva da sua casa até a faculdade. E é um trajeto que você faz todo dia, né? É, o trajeto todo dia, de segunda a sexta. Pra quem não sabe, eu moro em São Gonçalo, né? Perto de Alcântara. Então, eu tenho que pegar, geralmente eu faço isso, né? Indo pra faculdade, eu vou de trem porque eu consigo chegar mais rápido. Então, eu faço o trajeto do seguinte: eu vou andando da minha casa até um ponto que mais ou menos é 25 minutos de caminhada, isso aí pra poder economizar, né? E pego um ônibus nesse ponto que me leva até a Central do Brasil. De lá, eu pego o trem e vou até Campo Grande, sentido Santa Cruz, vou até Campo Grande. Geralmente, pra mim chegar na faculdade umas 7 horas, eu tenho que sair daqui de casa mais ou menos umas 3h30, 4 horas já tô saindo tarde daqui. Aí, isso aí indo de trem. E na volta, eu já faço o inverso, já no horário que eu saio já não tem mais trem, né? Então, eu pego um ônibus na rodoviária de Campo Grande que vai para Alcântara. Mas na descida da ponte, eu desço e pego um outro ônibus que já me deixa mais próximo de casa. Então isso daí, mais ou menos indo e voltando, né? 3 horas, voltando também mais 3 horas. Eu saio da faculdade 10 horas, chego meia-noite, 1 hora em casa. Meia-noite e meia, 1 hora. Todo dia, de segunda a sexta. Tu sabe que eu já cansei só de você falar, né? Não, é cansativo, cara, é cansativo. Aí eu tô nessa pauleira aí, já tô indo pro 3º ano já, no caso. As pessoas lá na faculdade me perguntam: poxa, Fernando, mas por que você não fez uma faculdade aí perto da sua casa e tal? A história é meio que longa, né? Mas resumindo, quando eu botei na cabeça que ia voltar a estudar, eu tava com um projeto de sair daqui de São Gonçalo e ir morar em Campo Grande. Eu sou criado nessas áreas aí de Santa Cruz, Campo Grande, então eu tava com um projeto de voltar a morar lá. Consegui um apartamentozinho lá, né? Tava meio que, na minha cabeça, tava meio que já caminho andado já. Então eu falei, poxa, na época eu trabalhava em São Cristóvão. Eu botei na cabeça o seguinte: eu saio de São Cristóvão, vou pra Campo Grande, vou pra faculdade, estudo, de lá vou pra casa, em Campo Grande também, perto. Então não ficaria tão cansativo pra mim. Mas depois que a gente conseguiu o apartamento, digo a gente, eu e a patroa, quando a gente já pegou a chave do apartamento, ela falou comigo que não queria ir pra lá, morar lá. E eu já tava matriculado, já tava estudando, já tinha pego já uma certa amizade com os alunos, os professores. Então eu falei assim: vou tocar o barco assim mesmo. Na época eu trabalhava em Campo Grande. Agora, atualmente, eu tô trabalhando em casa, já não tô com esse processo de acordar cedão, porque tipo assim, quando eu trabalhava em Campo Grande, eu fazia o quê? Eu saía, né, da faculdade, chegava aqui em casa meia-noite, 1 hora, e tinha que estar acordado 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, isso em São Cristóvão. A minha batida foi isso daí um tempão. O Washington também faz parte da área grande, da maior área de transporte populacional por dia, né, que é Guarulhos. São mais de 1.700.000 pessoas sendo transportadas diariamente da região Guarulhos, Osasco, São Paulo. E o Washington tá lá em Guarulhos. Como é que é o teu transporte diário aí, Washington? É a tortura diária, né? Eu com a minha esposa, a gente tem um esquema assim.
eu saio de casa logo cedo, umas 6h30, 7 horas da manhã, pego o carro, vou até a estação mais próxima de metrô pra mim, que no caso é a Carandiru, e deixo o carro lá e o restante do trajeto a gente faz de metrô, porque não é todo dia que eu tenho pique, cansaço e disponibilidade de ir de carro de casa até o trabalho. Cansa muito, é muito estressante e quiçá até perigoso, então a gente faz esse meio a meio. Quanto tempo é da tua casa até o trabalho? 1h30. 1h30. Mas de metrô ou de carro? Nesse trajeto que eu tô falando, nesse percurso que eu faço, meio a meio, porque de carro acho que chega quase 2 horas. Você sabe que você tá dentro dos 7 milhões de brasileiros que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar, e você tá mais ainda dentro da estatística que você tá entre as 2 maiores deslocamentos que são feitos diariamente no Brasil. Só na sua área, por exemplo, são mais de 1 milhão de pessoas fazendo essa rota todos os dias. E aí surge um problema, né? Que é essa coisa de ser obrigado a trabalhar longe da sua moradia e estudar longe da sua moradia. Coisa que eu acho que o Cássio é o único aqui que não sofre mais, né, Cássio? Você já trabalha perto de casa. Eu não tenho mais esse problema não, de locomoção para chegar no trabalho. Eu moro a 2 quadras do trabalho e vou a pé, né? Lógico. Almoço em casa, saio do trabalho às 18h10 já tô lá, e isso eu fui andando devagar e ainda passei na padaria. Você sabe que você tem esse orgulho de ser um dos poucos representantes no Brasil de que tem esse privilégio, né, de trabalhar pelo menos de 10 quilômetros de casa. E o Fernando encara o ônibus popular mesmo, já a Monique encara o ônibus executivo, né, a clássica carioca naquele frescão. Olha, finalmente, cara, demorei muito tempo pra adquirir esse status de frescão. Sofri muito no BRT, cara. Nossa, vale mais do que o salário esse frescão. Pra quem não sabe o que é frescão é um ônibus executivo que roda o Rio de Janeiro. Ele só sai dos aeroportos, Monique, ou ele sai de outros lugares também? Não, ele sai das rodoviárias. Algumas rodoviárias com diversos pontos. Tem Campo Grande, se eu não me engano, sai também de Niterói. Tem diversos pontos da cidade. Se você for pro Rio de Janeiro e quiser pegar um ônibus, sei lá, pra ir pra Copacabana, não quiser pagar táxi, vá de frescão, que você gasta bem menos. O ônibus é relativamente confortável, roda bem. Então, no Rio de Janeiro, saiu do aeroporto, no aeroporto tem ônibus cada praticamente 5 minutos. Eu nunca peguei táxi do aeroporto pra hotel nenhum no Rio de Janeiro, porque eu só rodo de frescão. E é frescão porque é gelado dentro. O puto que administra aquele ônibus, ele é um desesperador, que ele coloca 13 graus dentro do ônibus, quando você sai tá fazendo 42. Então, muito obrigado se o diretor do frescão escuta a gente. Muito obrigado de verdade, porque você é o culpado de toda vez que eu vou no Rio de Janeiro voltar com uma gripe. Muito obrigado mesmo. E por último, o João, que mora na cidade do ônibus a R$1. Explica essa história aí, João. Galera, essa história do ônibus a R$1 começou com o Rosinha e Garotinho, que eles têm aquela mania de botar tudo a R$1. Aí no Rio é restaurante a R$1, casa de R$1, apartamento de R$1, remédio de R$1, tudo de R$1. Aí quando eles chegaram aqui, tudo isso de R$1. Aí aqui eles inventaram de colocar ônibus a R$1. Aí você tem que enfrentar a fila desgraçada pra passagem social, pra poder tirar o cartãozinho de R$1, como eles chamam. Aí você tem que tirar aquela fila gigante. Tipo assim, eu nunca consegui tirar meu cartãozinho. A fila é gigante, o cartãozinho demora 3 meses pra ficar pronto. Tem vezes que eles nunca te ligam pra poder buscar o cartãozinho de volta. E o ônibus quebra toda a esquina, porque é um ônibus velho, né? Que aqui eles não tem renovação de frota. Que eles pegam os ônibus velhos do Rio e de São Paulo. E quando os ônibus aqui estão velhos, pra cá eles ainda vão pro interior da Bahia. Mas vem cá, esse cartãozinho você recarrega? Cartãozinho só pra você passar mesmo, pra você reconhecer que você tem o benefício. Uma besteira, né? Mas isso aí eles usam pra contabilizar quantas pessoas passaram, pra poder a prefeitura repassar pras empresas de ônibus a diferença da passagem. Porque a passagem aqui é a passagem mais barata do estado. Aqui a passagem de ônibus é R$1,60. Por isso que os ônibus são velhos também. Porque eles só passam a diferença de 60 centavos da prefeitura pras empresas, e eu pago R$1,50 na van. A van é mais alto nível, entendeu? É tipo o frescão daí. A van aqui às vezes tem ar-condicionado, às vezes você consegue lugar sentado, mas geralmente é 40 pessoas numa van de 15. Eu moro em Brasília e é uma cidade que ela foi projetada numa época, década de 50, né, a projeção inaugurada em 60, que se acreditava que o futuro as pessoas iriam andar de carro. E aquela história do mal planejado, não é um problema só de Brasília, várias cidades pelo mundo têm esse problema, mas acreditava-se que no futuro todo mundo teria um carro. Então fizeram uma cidade em que tudo se torna muito longe, mesmo você morando no centro. Eles criaram setores, exemplo, Rua das Farmácias, onde você encontra todas as farmácias numa rua só, setor hoteleiro, setor hospitalar.
Então, por exemplo, os hospitais eles estão agrupados num ponto, as farmácias em outro. E aí, a cidade, no eterno seu planejamento, ficou tudo muito longe e acreditou-se que no futuro andava todo mundo de carro. Fizeram pistas largas, cidade sem esquinas, cidade planejada com muito estacionamento. Cá estamos nós, mais de 50 anos depois, e o que aconteceu? A cidade lotou. Não temos mais estacionamentos no centro da cidade e, para alguns pontos, para se locomover de cidades satélites, já não é mais possível ir de carro e chegar num tempo maior. Resultado, faixa de ônibus exclusiva entupida para todo lado e ainda uma dificuldade, mas ainda bem melhor do que Rio de Janeiro, por exemplo, já que todo mundo fala mal do trânsito de São Paulo, mas para mim o Rio de Janeiro, ali a barra bate São Paulo fácil, chuchu, beleza. Mobilidade em Brasília não é algo fácil. A gente teve uma licitação recente que tirou os ônibus velhos, ônibus que já rodavam há 20 anos, o mesmo ônibus, então vocês imaginam a situação. Hoje Brasília roda de uma forma relativamente bem de ônibus, faltam algumas coisas, mas o brasiliense ele não aceita certas coisas. Exemplo, o ônibus quebrado, que eu acho que é um problema que assola o Brasil inteiro. O ônibus em Brasília quebrou, ele pegou fogo. Sempre tem alguém com gasolina na mochila dentro do ônibus. E eu já cheguei a ver várias vezes, 11 horas da noite, o ônibus quebrou. Amigo, é fogo na certa. E aquele ônibus nunca mais vai quebrar porque ele virou cinza. E essa cultura que pra mim é errada, é muito comum aqui. Então hoje os ônibus não quebram, as empresas fazem de tudo para os ônibus não quebrar, mas quando eles começam a quebrar, falta ônibus. E aí é um dos problemas da mobilidade urbana, né? Eu acho que o Cássio ele tem uma vivência de... O Cássio ele trabalha perto do escritório, mas ele sai para visitar cliente. E como é que é encarar o trânsito paulista diariamente, Cássio? Quase todo dia você anda de carro, né? Umas 3 vezes na semana, pelo menos, eu saio. Não tem como. Sempre, pelo menos um mínimo de 3 vezes eu saio. Mas nem sempre eu vou de carro. Depende de onde é o cliente, eu vou de ônibus, vou de metrô. Mas quando tô fora do horário do crowd, né? Do horário do rush. Se for coisa perto do início do dia, se tiver que estar num cliente 9 horas, 9h30, daí eu vou de carro. Porque não tem condição de se andar no metrô e no ônibus no horário de rush, cara. É impossível. Com mochila nas costas. Não é que é impossível, né? Eu tenho a opção de poder pegar o carro e ficar num trânsito, andar devagar. Eu vou andar o quê? 15, 20 quilômetros é a média que eu tenho que ir. Eu vou levar 1 hora pra fazer esses 15, 20 quilômetros. Mas aí eu tô sentado lá tranquilo, tô ouvindo meus podcasts no carro. Então eu tenho esse privilégio. Mas quem não tem opção tem que ir de ônibus e metrô mesmo. E no horário de rush é impossível você andar aqui em São Paulo. E São Paulo eu acho que é talvez das metrópoles, das principais, né? Que é Brasília, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, que tem essa grande massa de movimentação diária. Eu acho que São Paulo é a mais bem resolvida de todas. Eu não sei o tempo exato, mas a diferença de um metrô, por exemplo, para outro em São Paulo é mínima, né? Um metrô sai de uma estação e já chega a outra. O horário de rush é 3 minutos, descer. 3 minutos no máximo chega a outra. O problema é que é muita gente, é tanta gente e a malha não pega um pedaço tão grande da cidade. Então, mesmo de 3 em 3 minutos, as plataformas ficam lotadas, cara. É muita gente que tem. Você vê que é 3 em 3 minutos e todos saem lotados. Só não sai pendurado porque metrô com a porta aberta não vai, né? E agora, a gente estava recentemente em São Paulo, tava até com você, e o Marcelo, amigo nosso, comentou que no metrô, se você demole, a galera entra de um lado e você sai do outro, né? De tão cheio que é, e você se abre as duas portas e você sai do outro e já era, meu amigo. Isso é a estação da Sé, aquelas estações que tem mais fluxo de gente. A Sé, por exemplo, ela tem uma integração com 3 linhas, norte-sul, leste-oeste, tem a que vai para Pinheiros também, então ali o fluxo é muito grande. Então você tem certos fluxos que você não consegue andar contra ele, não tem como. Tem por exemplo, a entrada do pessoal que sai do norte para ir para a zona sul, pro Jabaquara. Ali naquela pedaço da porta, você não pode desistir, você não pode falar, não, vou pegar o próximo. Você entra com o fluxo, cara. O pessoal entra e você tem que entrar. Se você estiver ali perto da porta do lado da saída, você sai também, mesmo que você não queira. E é complicado, né, ter isso, porque eu acredito no metrô como o principal transporte de mobilidade urbana no mundo. Você tem Nova York, acho que é Xangai, Pequim, são cidades que elas se movimentam basicamente pelo metrô. O metrô de Nova York é um lixo, é sujo, é desorganizado, mas funciona. Se você chegar 1h30 da manhã, tem metrô saindo em Nova York. Se você chegar 4 da manhã,
tem metrô saindo, então o metrô ele não para e você consegue mesmo, não é das melhores condições, quem conhece Nova York pode confirmar isso, não é as melhores condições, mas é um metrô que ele funciona, e funciona 24 horas, então você consegue dar vazão, e o metrô ele atinge vários pontos da cidade, você consegue, dependendo da rota que você vai fazer, você faz a rota inteira de metrô, sem pegar ônibus, sem pegar táxi, sem pegar nada, coisa que, por exemplo, São Paulo, das capitais que tem metrô, o Rio e Brasília tem uma situação de metrô muito parecida, que são vagões relativamente novos, mas uma linha que atende uma parcela ridícula da população. Salvador, eu não sei nem se o metrô de Salvador ficou pronto, mas eu acho que se tiver pronto deve ter 4 estações, porque o metrô de Salvador é uma novela eterna, tem 20 anos de obra e nunca saiu nada, e eu acho que outra cidade que tem metrô é só Belo Horizonte. Ele é um meio de transporte rápido, barato e que não atrapalha ninguém, porque ele tá debaixo da terra, então não tem trânsito, não tem, a menos que falte energia, né? Mas ele não tem grandes empecilhos para ser feito. Eu acredito no metrô como um meio de transporte mais incluso e mais rápido que pode ser resolvido nessas grandes cidades. Nova York convive muito bem, Londres tem um metrô histórico, né, também que roda relativamente bem. Vocês acreditam no quê? No que pode melhorar a mobilidade urbana? Eu acredito que aqui no Rio, pelo menos, não tem uma solução. Pelos próximos anos ainda não tem uma solução, porque tá tudo piorando. Estão fazendo obra em todos os lugares, fecharam as principais vias da cidade, o transporte não funciona, é superlotado e em vez de melhorar eles pioram, porque além dessa superlotação, eles acabaram diminuindo muito a frota de ônibus. Muitos locais deixaram de ter ônibus com essa ideia do BRT. Eu, por exemplo, eu tinha 5 opções de ir à Barra e eu perdi todas elas, porque eu fiquei com a única opção do BRT, que eu pegava 3 ônibus. Então eles diminuíram muito a frota, superlotaram os transportes e botaram, consequentemente, mais carros na rua. Juntando essa obra, eu acredito que pelos próximos anos a tendência é só piorar. Eles estão fazendo uma obra ali na Avenida Brasil que é referente ao BRT, mas aí já parte do seguinte, a obra eu acho que só vai até Deodoro. As pessoas que moram de Deodoro pra lá, pra Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, vão ter que pegar uma outra condução, e aí já torna outro transtorno, né, em relação a isso. Tudo bem que aqui no Rio de Janeiro, esse lance de van, transporte alternativo, é problemático porque, tipo assim, aqui em São Gonçalo, pelo menos ainda eles são um pouco educados, mas eu já sou acostumado a pegar van aí, porque minha mãe mora pra ir pra esses lados de Campo Grande, Santa Cruz. Então, cara, é tipo assim, pague pra entrar, reze pra sair. Você vai entrar num transporte alternativo desse aí de vans e tal, teoricamente dava uma aliviada no fluxo dos ônibus, mas os motoristas são totalmente despreparados, os cobradores são totalmente ignorantes, sem contar que muitos deles parecem que são marginais, né, dirigindo condução. Com esse lance deles terem tirado essas vans, né, de circulação, eles tiraram as vans, colocaram BRT, né, que faz Santa Cruz, Campo Grande, por exemplo, e não colocaram outros ônibus. Você é obrigado a pegar aquele BRT, então, tipo assim, durante o dia todo é aquela porcaria daquele ônibus lotado, sempre. E ali na Zona Oeste, cara, é muito carente de transporte. Os ônibus que rodam lá, a empresa, a Monique sabe muito bem disso, que é a Oeste e a Pegasus, cara, são ônibus, tipo, muito velhos, entendeu? Tipo, desses ônibus que não tem como mais circular. Às vezes os próprios motoristas reclamam do ônibus, mas os caras têm que trabalhar, entendeu? E, tipo assim, a população dali da Zona Oeste, eu acho que ela é muito pacata, sabe? Pra você ter uma noção, na Central do Brasil, vamos botar assim, a cada 2 trens que saem pra Japeri, é um trem pra Santa Cruz. Então, tipo assim, as pessoas que moram ali na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, que vai pra Caxias, esses lugares assim da Baixada, eles têm, tudo bem que são uma população bem maior do que quem mora em direção a Santa Cruz. Até aí tudo bem. Mas só que se o trem atrasa, por exemplo, eles quebram tudo, cara, entendeu? Destroem o trem, destroem a estação. Já o pessoal de Santa Cruz, se você pegar e tiver um atraso na estação ferroviária de Santa Cruz de 1 hora, pô, os passageiros estão super calmos. Alguns tentam fazer baderna, mas acabam não sendo muito grandes. Então, tipo assim, eu acho que por não reclamarem, eles vão deixando de lado, entendeu? O BRT é uma tentativa de melhorar a grande questão
questão de mobilidade, né? O BRT, na verdade, ele é um metrô que vai por cima da terra. Eu acho que, de certa forma, ele melhora. O BRT, ele é sucesso, acho que na Suíça ou é Suécia, eu não sei onde ele foi criado, acho que foi na Suíça. E ele funciona muito bem, inclusive, com o apoio de bicicletários. Os ônibus têm um bicicletário na frente e alguns na traseira. Então, as pessoas pegam o ônibus, às vezes vem de bicicleta andando, chega na parada, para o ônibus, vai lá, bota a bicicleta na frente do ônibus, entra no ônibus e o ônibus vai embora. Eu acho um modelo sensacional, que infelizmente no Brasil, eu acho que quando chegasse na parada ia ter algum puto que ia lá e ia roubar a bicicleta. Eu tenho certeza disso. Mas é um modelo que eu acho que funciona muito bem, porque nós temos a mania de acreditar que mobilidade urbana ela é feita num transporte só. Ou você anda só de carro, ou você anda só de ônibus, ou você anda só de metrô. E eu acho que a gente tem que aprender que a mobilidade urbana ela não é só carro, só ônibus, só metrô. Mas ela é carro, ônibus, metrô, bicicleta, andar a pé. Tudo isso faz parte da mobilidade urbana, né? O conceito de mobilidade urbana é muito mais do que um mero transporte. E aí entra na discussão das ciclovias paulistanas, que eu vi de perto funcionando, vi muita gente usando, e aí surgem as grandes indagações, que eu acho que o Cássio, que é morador de São Paulo, pode até explicar melhor. Mas, por exemplo, o porquê da raiva da ciclovia, porque as pessoas pregam a grande questão de a ciclovia não foi planejada. Só que São Francisco, Nova York, Londres, Milão, Roma, são todas cidades que tiveram a ciclovia implantada da mesma forma que foi São Paulo. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer e vai ser ciclovia empurrada goela abaixo. São Paulo, claro, eu vi algumas fotos de lugares que ficou simplesmente bizarro, que ficou mal feito mesmo, empurraram ali, sei lá, para licitação tirar dinheiro, a empresa tirar uma grana a mais e empurrar a ciclovia de qualquer jeito. Mas tem lugares como na Vila Mariana, onde a gente estava hospedado, o Fernando estava comigo, que ficou espetacular. E a própria ciclovia da Avenida Paulista, que ainda está em obras, não vi ela terminada, não vi direito, porque ainda estava com muito tapumes, mas o pedaço que eu vi estava muito bem feito. É mais uma forma das pessoas se terem essa locomoção, da qual não dá certo e não levam a sério, né? As pessoas acreditam que a locomoção ainda é muito esse transporte público e começa-se a reclamar de uma forma absurda. E aí você tem exemplos, por exemplo, na Nova Zelândia, o ônibus não pode rodar lotado. Ele pode rodar com 6 pessoas em pé. Levando em conta no Brasil que anda 45 sentado e mais 60 em pé, você só pode andar com 6 pessoas em pé. Só que aí nasce o principal problema. Só roda 6 pessoas em pé. E o ônibus só sai em alguns lugares de hora em hora. Ele chegou na metade do caminho, tem 6 pessoas em pé, o motorista não para mais. Quem ficou nas últimas paradas, daqui 1 hora tem ônibus. E aí, se você parar pra pensar, é o mesmo problema que a gente vive aqui, de uma forma diferente. Então assim, é um problema que as pessoas acreditam que é exclusivo do Brasil, quando na verdade não é. E aí surge o desenrolar de um problema que é muito maior. Cássio, tu usa a ciclovia? Já usou? Você anda de bicicleta? Como é que é? Eu ando de bicicleta, eu sou biketeiro de fim de semana, né? Eu não ando para me locomover para ir para trabalho, nem para ir para clientes, porque não tem condições de chegar suado no cliente. Pela distância, daria. Chegaria mais rápido que de carro e mais tranquilo do que se fosse de metrô ou ônibus. Dá o quê? 2 km pro teu escritório? Dá mais? Como é que é? Olha, é que meus clientes eu tenho espalhado por São Paulo, mas eles estão centralizados ali perto da Vila Mariana, Paraíso, Paulista. Dali do meu escritório é 12, 10 quilômetros. As pessoas acham que essa coisa da ciclovia ela veio pra atrapalhar, né? Quando na verdade ela veio pra ajudar. E eu acho que ajuda no final de semana. Muita gente não mora numa proximidade de parque. Querendo ou não, a segurança para andar de bicicleta hoje no Brasil só parque. E eu acho que com a ciclovia ajuda as pessoas até se exercitarem mais. Existe uma pesquisa que prova que a cada quilômetro de ciclovia implantado, o governo economiza $100 de saúde por pessoa na vida dela inteira. Além de mobilidade, tem a questão de saúde. Mas eu acho que com a questão da mobilidade é muito simples. Claro, a gente sabe que infelizmente nossos ônibus, nossos metrôs, eles andam lotados. Mas, por exemplo, eu acho que poderia muito bem as pessoas andarem com a bicicleta dobrável para fazer uma rota ali de 2 km ao redor da estação do metrô, que te resolveria muito bem. É isso que eu tô dizendo. Aqui, eu só uso ciclovia de fim de semana para passear de bicicleta. Eu vejo que as pessoas que reclamam é que pensam só no próximo umbigo, né? Que tem uma faixa a menos na avenida, acaba ficando mais cheio, você demora mais para fazer um trajeto e o cara fica indignado porque colocaram uma ciclovia lá. O pessoal reclama que devia ser planejado e tudo mais. Como você disse, em várias cidades não teve como planejar a ciclovia antes. Foi um problema de mobilidade que a cidade tinha e resolveram implantar. E aqui o pessoal não entende, né? Você pode ver que quem reclama é quem tem carro, vai trabalhar com carro, vai sozinho no carro e tá reclamando que
estão ocupando do espaço dele. Mas eu vejo muita gente usando, principalmente lá da Faria Lima, ali do Itaim, Vila Olímpia, que é mais uma parte da cidade que é mais plana, a utilização é alta pra caramba. Usar um transporte só é até de uma maneira burra. E as cidades que têm boa mobilidade urbana, como por exemplo Londres, Londres, pra quem não sabe, tem um ticket. Olha que sensacional. Pra quem não sabe isso é sensacional. É um cartão e ele vale pro ônibus, pro metrô, pra barca, que atravessa Londres de um lado pro outro, pra aluguel de bicicleta, pra bondinho e até táxi. Aqui no Rio tem um bilhete único, mas ele funciona pra trem, barcas, metrô, ônibus e barca, já falei, né? Mas bicicleta não, mas é esse que eu uso. É até uma coisa boa, vou dizer assim. A bicicleta é do Itaú. Itaú não serve não, serve? Não, eu falei que a bicicleta é privatizada. Ah, tá, pensei que servia. Mas aí, tipo assim, é até o que eu uso aqui, por exemplo, até pra economizar também, né? Porque geralmente o ônibus que eu pego daqui de casa pra Central do Brasil é R$9. Ainda pego o trem, que é 3 e alguma coisa, né? E eu pego, na volta, eu pego um ônibus também de R$9,50, desço em Niterói e pego um ônibus de R$3,40. Vamos botar aí que eu gaste aí mais ou menos 20 e poucos reais pra ir e voltar. Com esse bilhete único, eu gasto R$5,90 pra ir e R$5,90 pra voltar. Esse bilhete em Londres, ele não é nada barato, mas eu acho que vale a pena. Ele custa R$90 por semana. Pra quem é turista, é uma mão na roda. Pra trabalhar, dependendo do que você trabalha, é muito. Pra esse uso, pra quem anda muito, vale muito a pena, porque ele é R$90 liberado, né? Claro, você não pode pegar um táxi de uma ponta a outra. O táxi te deixa nos pontos que o outro transporte não atende. O táxi é o último caso. Mas você consegue andar em cima da água, por debaixo da terra, por cima da terra, tudo de ônibus. E Londres, ele tem um sistema legal que aqui, quando funciona, só funciona no metrô, né? As paradas de ônibus, ela tem um relógio que ela diz, tal ônibus chega em 9 minutos. Pode contar no relógio. Em 9 minutos o ônibus chega. Que é um sistema que em Londres é sensacional, mas Londres também teve o mesmo impacto que eu contava da ciclovia em São Paulo. O centro de Londres é proibido andar carro. Então, para chegar no centro de Londres, só de ônibus, roda carro, mas eles fizeram um pedágio dentro do centro, e aí para entrar no centro você tem que pagar de carro, e tipo, não é barato não. Você paga uma grana para poder andar de carro, então ninguém anda, o centro já ficou vazio. Que eu acho que certas regiões de São Paulo já deveria existir isso. Eu acho um absurdo, o Washington e o Cássio vão concordar. O rodízio é uma coisa, agora, por exemplo, uma região como a 25 de março, rodar carro ali não dá, né? Eu não sei porque eles não fecham aquela rua, pelo menos no final de semana. Eu entendo que deve ter ali os fornecedores, o pessoal que faz o abastecimento das lojas, mas eu não entendo o que acontece. E no centro inteiro é assim. Até ali na rua direita, que é bem movimentado, passa carro. Eu não sei porquê. Não sei que lobby é esse que o pessoal tem que não fecha aquelas ruas. Olha, o centro devia ser fechado para carro. Acho que tinha que ser uma parte bem grande ali do centro, devia ser fechado para carro. Carga e descarga você tem que fazer à noite, de madrugada, horários alternativos. E se caso você realmente precisasse entrar com o carro ali naquele pedaço, você pagaria um pedágio e esse pedágio fosse alto. Ia diminuir muito o trânsito ali naquele pedaço. Ali é complicado você andar de carro. Gasta-se uma grana violenta de combustível que fica queimando ali e tempo. Outra coisa que eu também, já fugindo um pouco do assunto, eu acho que as empresas deviam ter mais horários alternativos. Fica concentrado todo mundo entre aquele horário de 8 e 18 horas e não tem como esvaziar o trânsito. Não tem como o ônibus estar mais vazio, ter menos carros na rua. Se é uma cidade com esse número de habitantes, todo mundo entra no trabalho e sai ao mesmo horário. O centro do Rio volta da mesmo jeito, né? O Fernando e a Monique acho que passam mais por lá, mas o centro do Rio tem exatamente o mesmo problema do centro de São Paulo. Eles estão fazendo aqui no Rio, a Monique deve saber melhor falar sobre isso, mas ali na Avenida Rio Branco já está sendo proibido a passagem de carros, né? Agora acho que eles fecharam ali para carro, só tá passando um ônibus ali. Mas o problema também é Presidente Vargas, né, cara? Que vem todo mundo e deságua ali na Presidente Vargas. Vem de Campo Grande, Santa Cruz, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense e deságua ali entre a Novo Rio e Francisco Bicalho e Presidente Vargas. Então aquele fluxo ali, cara, é um inferno. Eu passo entre a Bicalho e a Binário, ou seja, eu saio de um engarrafamento pra entrar no outro. Não, o centro da cidade é horrível. Horrível, não tem condições. E o VLT, realmente, eu acho que eles proibiram durante um tempo, mas agora já liberaram de novo lá na Rio Branco a passagem de carro.
carro e ônibus. Só que eles inverteram o sentido. Aliás, eles inverteram o sentido de várias ruas ali. Eu posso estar falando besteira aqui, eu não tenho os dados, eu não tenho certeza. Mas a impressão que eu tenho é que o bilhete único, ele piorou o transporte, pelo menos em São Paulo. Porque hoje uma pessoa paga, R$3,50 e ela tem aquele prazo determinado, se não me engano, é 4 horas para poder circular entre as linhas de ônibus e metrô. Então, a pessoa, ela fica livre para poder trafegar, entendeu? Independente do que tá pagando ou não. Então, eu acho que isso aí meio que piorou, entendeu? Assim, tem o lado da economia, mas eu acho que pelo volume de pessoas que hoje em dia usam o metrô, que antigamente não era assim, eu acho que chegou a piorar. Não sei se o Cássio tem essa mesma impressão, que tá aqui em São Paulo também. Eu acho que não, Austin. Eu acho que tá maior, tá mais cheio. A gente tem essa impressão de que caiu a qualidade e o número de usuários aumentou muito, mas é porque a população não para de crescer, né? Não acho que seja isso. Talvez algumas pessoas que antes pudessem fazer o caminho só de ônibus e hoje, como ela paga menos no metrô, ela passa a pegar ônibus e metrô, que ganha tempo, né? Mas eu não acredito que esse número de pessoas seja tão grande assim para ter causado esse problema da qualidade do transporte ter diminuído devido a isso. Mas, de qualquer forma, vai degradando, porque a prefeitura paga cada vez menos para essas empresas e eles vão repassando pro povo, né? Quem tá na ponta da cadeia que se ferra. Então, são ônibus com menos tempo de frequência entre um e outro, a qualidade dos ônibus menor, ônibus que quebra e por aí vai. Não tem jeito, o bilhete único ele tem que existir. Talvez tenha que aumentar de preço, aí é uma questão já mais financeira do que da minha alçada. Mas o bilhete único ele tem que existir. Agora, esse prazo de 4 horas eu acho um prazo muito extenso. Aqui em Brasília o bilhete único funciona da seguinte forma: você tem direito a 3 transportes, que aí é metrô, ônibus, aí junta. Passou dos 3, vou ter que pegar 4, vai ter que pagar outra passagem, não tem jeito. Eu acho que funciona melhor do que essa coisa das 4 horas, porque com 4 horas sempre tem alguém que vai fazer a palhaçada. Mas o grande aumento, Washington, não é nem isso, é porque às vezes você gasta, vamos supor, R$20 de gasolina para ir trabalhar, só que você pega 4 ônibus. 4 ônibus a R$3,50, não é, São Paulo? Sim. Dá 12, R$14. R$14 para ir de ônibus ou 20 de carro? Você sempre vai optar pelos 20 de carro. É R$6 no mês, mas o brasileiro não pensa no dinheiro dessa forma. R$20? Não, R$4, R$6 de diferença? Vou de carro. Tem bilhete único, o cara só paga R$3,50, é 20 vezes R$3,50. Você não tem mais concorrência, não tem mais o que discutir. Eu vou andar de metrô, de ônibus, eu vou andar com bilhete único, dane-se o carro. E começa a lotar, não tem jeito. Mas isso faz parte, porque vamos supor que 10 pessoas fazem isso. É 10 pessoas a menos lá no centro de carro. É 10 carros a menos tampando a rua no estacionamento irregular. E aí você começa a destrinchar e a coisa aumenta. Infelizmente, piora o transporte, mas aí é falta de investimento. Agora, até quando dá para investir? Porque, por exemplo, a malha metroviária de São Paulo, ela não dá mais para crescer, sei lá, linha verde. Não dá para colocar um metrô atrás do outro com menos de 30 segundos. E aí já chegou no nível que não tem mais como dar vazão. E aí a pergunta que fica é como resolver situações drásticas como o Rio sofre, como São Paulo sofre. Brasília ainda é bem menos, mas que também sofre um problema bem parecido. A grande questão é essa: como resolver algo que é um transporte cotidiano, que você tira 1 milhão de pessoas do ponto A e leva para o ponto B entre 6 da manhã e 8. E aí surgem soluções como a que o Cássio já comentou, que é trabalhar em horários diferentes, né? E aí é outra coisa que já não tem a ver com mobilidade urbana, mas de certa forma resolve o problema da mobilidade urbana, que é trabalhar em home office, trabalhar em escritório, trabalhar em horários diferentes, que é uma das soluções que cidades grandes, como por exemplo a China, já vem adotando, né? Sim, inclusive lá onde é que eu trabalho, uma empresa relativamente grande, assim, tem quase uns 500 funcionários no mesmo prédio. Eu fui um dos primeiros a bater o pé que eu precisava entrar mais tarde, porque conforme for tá passando o tempo, o horário que eu saio de casa não dá mais pra mim chegar no horário comercial. Então, depois de muita briga, muita discussão, muito pedido, autorização daqui, recomendação dali, eles conseguiram mudar meu horário. Inclusive, hoje já somos em, acho que 12 pessoas que tem
um horário relativamente flexível em relação aos demais, porque não tinha como, ou era isso ou era rua, entendeu? Então, graças a Deus, eles conseguiram rever isso aí e mudar um pouco a questão do horário, pelo menos para quem não mora, pelo menos ali na região da Grande São Paulo. Então, ainda tem essa questão, porque os empregadores não conseguem entender essa diferença, porque você sair de casa relativamente mais cedo não quer dizer que você vai chegar mais cedo. Às vezes você vai chegar mais tarde, porque você vai pegar um trânsito muito maior saindo mais cedo. Então, às vezes, eu já fiz esse teste várias vezes, saindo coisa de 1 hora antes, 2 horas antes, eu chegava 20 minutos com diferença do que sair 2 horas depois. Então não vale a pena. Eu vou pegar o horário de fluxo na Avenida Brasil, eu vou ficar presa lá 40, 50 minutos desnecessariamente. E isso de horário flexível é uma coisa que infelizmente não entra na cabeça de muita gente. E isso é um efeito cretino que eu acho. Você sai 8h20, você pega um trânsito violento. Você sai 8h40, você já pega tudo limpo, não tem mais nada, você vai rapidinho e chega. É incrível. E aí a diferença que dá é de 5 minutos de quem saiu 8h20 para quem saiu 8h40. E aí é onde entra outro problema. Vocês sabem como é feita a medição quando, por exemplo, São Paulo, quando passa em São Paulo tá com 80 km de congestionamento. Alguém tem ideia de como é feita essa medição? Fica os manezinhos do CET em cima dos prédios e vão somando ali. Chega a ser bizarro, mas são funcionários da CET em cima de prédios em alguns pontos. E eles olham num binóculo, e aí tem um medidor que eles usam lá, e aí fala, ó, tem 5 km aqui. Aí manda pra central, ó, tem 5 km aqui. Aí o outro fala, tem mais 10 aqui. Aí a central soma e fala, tem 60 km de congestionamento. Quando na verdade tem 120, né? O Rio trabalha um pouco mais inteligente, integrado ao Waze, então o Rio ele consegue saber exatamente quanto de engarrafamento tem, porque eles têm um sistema próprio que o Waze constrói para cidades, que eles conseguem saber quanto tem de congestionamento. Mas eu acho isso de São Paulo, assim, simplesmente absurdo no sentido mais horrível da palavra. De colocar gente com binóculo medindo distância de engarrafamento. Isso não existe em canto nenhum do mundo. O ser humano é mais confiável do que o algoritmo, né? Então, a contagem de São Paulo é bem famosa, né? 1 milhão de pessoas quando tem 20 mil. Isso em 92 era a coisa mais linda a se fazer, né? Mas em 2015... mas se você sentar aí, pegar teu iPad e for medindo, eu acho que dessa avenida essa tá parada aqui, tem 2 km, você faz a conta e você vai chegar num valor muito mais correto e rápido do que colocar gente em cima de prédio fazendo conta, né? Isso não existe em canto nenhum do mundo, a não ser no nosso glorioso Brasil. E uma das grandes promessas pro Brasil que todo mundo ficou feliz ano passado foi com a nossa gloriosa Copa do Mundo, que prometeu obras de mobilidade urbana em todas as... São 12 capitais? Acho que eram 12 capitais sedes que teria obra pra todo mundo. Alguém tem noção de quantos por cento foi entregue dessas obras? Não deve nem ter sido 5. Nossa, eu tô esperando meu trem-bala até hoje. Foram entregues 50% das obras a tempo para o Mundial, e algumas cidades conseguiram das obras prometidas 100%. Isso das obras que estavam dentro do plano da Copa. Por exemplo, São Paulo conseguiu 100%, e ainda tem obra para fazer, mas das que estavam no documento prometido para a Copa, São Paulo foi uma das que entregou, que eram nas proximidades da Arena Corinthians, né? Ou Impressorão, para os menos íntimos. O Rio de Janeiro também conseguiu 100% das obras. Brasília conseguiu um mês após a Copa, não foi para a Copa, mas conseguiu. E a cidade que menos entregou obras foi Curitiba, que faltou obra pra burro. Faltaram 3 obras, 2 foram entregas após a Copa, mas tem 3 obras que até hoje foram abandonadas e nada de legado da Copa pra isso. Eu não sei a sensação que vocês... Mas, por exemplo, durante a Copa, o transporte de Brasília funcionou como Londres. Eu achei incrível aquilo. Pra onde você ia, tinha ônibus de 5 em 5 minutos. E eu ouvi falar que Belo Horizonte também tava um espetáculo andar. E São Paulo também, rumo à Arena Corinthians, dizem que tava muito bom de se andar. Isso, vocês confirmam, o pessoal do Rio, de São Paulo? Em São Paulo, eles fizeram assim, tinha uns vagões que eles eram exclusivos para o caminho do estádio, entendeu? Então, e tinha horário determinado, ele não parava em todas as estações, ia meio que diretão, entendeu? Meio que foi tranquilo também, por isso que não teve problemas de atraso e assim por diante. E é incrível como quando... Aí, eu vou ocupar o governo da forma mais cretina possível, mas quando o governo quer, o governo faz, né? Porque funcionou, ou seja, se funcionou durante 30 dias, se funcionou nos dias de jogos, por que não funciona todo dia? A pergunta é simples, né? Por que o ônibus não passa no horário todo santo dia?
fazer só um complemento aqui do transporte da Copa. Das 18 linhas da linha vermelha do metrô, que é Corinthians Itaquera a Palmeiras Barra Funda, o transporte da Copa parou só em 3 estações. Então, assim, não tinha como atrasar, entendeu? De 18 parar em 3 estações. Maquiar pra funcionar. Exatamente. Sinceramente, eu mesmo tô pensando agora em comprar um carro aí pelos próximos 2 meses. Eu já tô vendo isso aí tudo. Porque não tá dando mais pra andar na porcaria do ônibus nem nas vans. O cara sai, ó. Por exemplo, eu venho aqui. A linha que eu pego de ônibus não é pro centro. Então é um pouquinho mais complicado. Tipo assim, é uma van a cada 40 minutos, um ônibus a cada 2, 3 horas. Aí você chega, 1 hora, passa 3 ônibus. Aí depois fica 5 horas sem passar ônibus. O cara chega no ponto, fica lá 40 minutos parado, esperando nada. Aí quando vem uma van já com 60 pessoas, que é tipo assim, 40 em pé e 15 sentado, e ficou a merda. Aí não dá, não tem jeito. E aqui no interior, como o metrô de superfície nunca fica pronto, e essas paradas todas, não tem jeito, a galera corre pro carro. Quem pode, tem. O interior ele ainda sofre muito com isso e o carro acaba sendo uma vantagem em algumas cidades. Brasília ainda é vantagem andar de carro em vários pontos, mas principalmente com o boom de venda de carros do governo Lula, principalmente, a gente vê que falta pouco para parar. E vai faltar pouco para chegar no nível de São Paulo, vai faltar pouco para chegar no nível de Rio de Janeiro. E aí vai ter que andar de ônibus, meu amigo, não vai ter jeito. Ou se anda de ônibus ou não se anda. Existem cidades aqui que se você vier de carro você gasta 2 horas, se você vier de ônibus você gasta 20 minutos, graças à faixa exclusiva. E aí ainda tem muita gente teimando em andar de carro. É complicado. Se os ônibus aqui fossem ônibus novos, a passagem custasse um preço decente, mas para ter ônibus novos e vans novas, não aquelas vans que os benditos PMs que trabalham com parte mais, vamos dizer, se escusa, coloca aí pra rodar com o motorista até sem carteira e tudo, as vans. Aí o cara fala assim, não, o chefe deixa rodar. Aí eles falam com os guardas assim, não, essa van daqui é de não sei quem. Aí o guarda deixa passar, não tem jeito. Aí fica lá, a van velha lá, com o IPVA atrasado, tudo. Se a passagem não fosse 1,50, antigamente, quando começou esse boom de van aqui, tinha uma meia dúzia de camaradas que geria van, os caras só botavam van nova. Mas aí, como o dinheiro passou a perder o valor, né? Inflação, tudo isso, o valor aumentou, combustível caro, e a passagem congelada em 1,50 desde 2007, não tem como melhorar o transporte. É 1,50 a passagem, desde 2007 tá congelado nesse valor. 1,60 para ônibus, 1,50 para van. E tipo assim, a van tem época que ela funciona R$1 quando dá treta. Por isso que os caras andam com a van cheia, 40, 50 pessoas na van. Tinha uma van aqui que era chamada de Caveirão. Era uma van preta, uma Iveco velha lá, 1992, 93, que o cara botava 70 pessoas na van. Eu já andei uma vez nela, não dá pra respirar. Eu quase saí meio que... Tipo assim, a galera sai meio asfixiada, tem gente com falta de ar. Vira e mexe, um levanta pra poder oferecer lugar pro outro que tá desmaiando. É uma experiência de vida inigualável. Então, sobre transporte, acho que é isso. De dica que eu posso deixar pra quem se transforma muito, é um aplicativo chamado Moovit. É muito bom, o link vai estar nas notas do episódio. Tem pra iOS, tem pra Android e tem até pra Windows Phone. Minha nova diversão, olha aí. O aplicativo é bom mesmo. Pelo menos eu acho que pra usar nas grandes centros, aqui em Brasília ele funciona relativamente bem. Eu sei que em São Paulo ele funciona muito melhor porque ele funciona integrado com o GPS de algumas linhas. Então você consegue saber exatamente onde o ônibus está. Não é Londres ainda, mas já é um pouco de início e, mais uma vez, os aplicativos melhorando nossas vidas. Muito obrigado por você que ouviu até agora. Obrigado, Cássio, Fernando, Washington, João, Monique, não por último, né? Por último, mas não menos importante, nossa querida Monique, a voz feminina desse podcast. Difícil, mas eu apareço. E aí, rapaziada, firmeza? Aqui é o Benê e eu voltei aqui só pra fazer a leitura dos e-mails. Agradecer a todo mundo que enviou e-mail, deu aquela classificação no iTunes. Obrigado mesmo. Rodrigo Violim e o Leco deixaram a opinião deles lá no iTunes, classificaram. Queria que todo mundo fizesse isso, desse uma estrelada lá, compartilhasse, classificasse, que ajuda a gente bastante. Obrigadão por vocês terem feito isso. Os e-mails, tem o Emerson FN, que, cara, acho que ele fez uma maratona de podcast nosso. Obrigado por ouvir todos, porque ele mandou um monte de e-mail de todos os episódios. A gente leu todos e não vou ler todos aqui, porque ele comentou todos os episódios, até episódios antigos. Obrigadão, cara, por ter ouvido tudo e continua ouvindo aí, compartilha, coloca no celular do amigo aí pra eles sempre conhecer, pra ajudar a gente também. Teve a Ludmilla F também, falando que menos é sempre mais, referente ao episódio de cartão de crédito e
falando que menos é sempre mais, falando sobre o episódio do débito ou crédito. Realmente, se não tiver um controle financeiro, tem que ser sempre menos mesmo para poder segurar as contas, senão você acaba perdendo o rumo, né? Sebastião Fortunato, que tá lá no Telegram junto com a gente, naquela bagunça desorganizada, mas é gente finíssima. Quem não conhece, tem o Telegram, que o Gustavo Faria do Cocatec criou o grupo lá de tecnologia, e a gente tá lá também, sempre conversando com todo mundo. A galera é animada e se você precisar tirar dúvida de tecnologia, lá é o lugar. Eu vou deixar o link aí nas notas, quem quiser entrar no grupo lá, fica à vontade, não é do nosso pod, mas tá aberto pra quem quiser falar sobre tecnologia. E Sebastião, acho que a gente vai ser sempre assim, esse formato, cara. E eu acho que é o formato que vai continuar, porque não tem como, né? É um papo descontraído e tem que ser assim, né? E obrigado por ter falado da edição, que é um trampo, viu? Fazer editar isso. O Gil Vieira também, falando que o episódio ficou show, do débito ou crédito, falou do microfone do Cássio e realmente a gente teve um problema no áudio dele e teve que regravar tudo, teve que ir daquele jeito mesmo, senão não ia sair o episódio. A gente tá tentando melhorar aí, mas acontecem imprevistos, né, cara? Então, obrigado a todos que mandou e-mail, que comentou no site, que deu aquele review no iTunes. Por favor, quem puder dar um reviewzinho lá no iTunes, ajuda a gente bastante, né? Estrelada, xinga a gente, elogia a gente, que ajuda a gente bastante. Muito obrigado, pessoal, e até daqui 15 dias, ou de repente a gente volta no plantão aí. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Alô, Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou. Alô, pessoal.